O que a vontade de ser mãe me ensinou sobre evoluir espiritualmente, sobre ser uma pessoa mais espiritualizada. Eu tô aqui hoje para contar para vocês como é que foi todo esse processo. Se você não me conhece, eu sou tetraplégica. Eu me chamo Raquel Zendron e eu falo aqui muito sobre como nós podemos ser pessoas melhores, como a gente pode se conhecer, como nós podemos aprender a valorizar o hoje, a realmente entender que a felicidade é uma escolha e que a gente pode viver de uma forma melhor, apesar do que aconteceu com a gente. E hoje eu vou contar para vocês tudo que eu vivi com relação à maternidade. Eu tenho um anjinho no céu, já tive um aborto espontâneo também, e vou contar para vocês como isso me fez uma pessoa melhor. Porque eu acredito que esse bate-papo, essa conversa aqui de amigas, vai fazer você refletir muita coisa na sua vida e talvez você possa chegar a uma conclusão parecida com a minha e crescer um pouquinho. Então, se você já perdeu algum bebê, se você quer ser mãe, se você gosta desse assunto, eu te convido para estar aqui comigo agora. Bom, eu sempre quis ser mãe desde que eu sou pequena. Acho que isso fez parte da minha vida. Eu cresci pensando em ter uma família, em formar uma família, para que eu pudesse viver a maternidade. E eu acho que realmente eu nasci para isso. E em 2020 eu fiquei tetraplégica. E quando eu descobri que a lesão medular ela não ia atrapalhar minha vontade de ser mãe, eu falei, ai, obrigada, meu Deus. Então a gente vai focar nisso. Eu já tinha 33 anos. Na verdade, eu fiquei com 32 no dia seguinte, eu fiz 33 anos. E eu pensei assim, gente, já tá na hora de eu ter filho. Mas eu precisava fazer uma cirurgia, 2 cirurgias, então eu acabei adiando aí por uns 2 anos. Depois a gente fez uns exames genéticos, se preparou e com 35 para 36 eu comecei a tentar. Eu fiquei grávida no ano passado, em dezembro de 2024, mas eu perdi o bebê em janeiro de 2025. E quando eu perdi o bebê, eu tive uma trombose muito extensa, fiquei internada na UTI, tive um problema muito grave. Antes disso, eu já tinha tido uma internação, uma sepse, que é uma infecção generalizada, e foi muito grave, acho que com risco de vida assim bem grande. Eu passei por umas situações bem difíceis em 2024. Mas quando eu engravidei, eu falei: olha, Deus quer fechar esse ano bem, com um bebê. E fiquei super feliz. Bom, depois dessa trombose, alguns médicos disseram que eu não deveria tentar engravidar de novo, porque eu tinha um risco de vida muito grande. E aquilo para mim foi um baque gigante, que eu acho que eu me emociono até de falar, porque eu pensar que eu estava reservando minha vida inteira para ser mãe e de repente eu não ia mais poder realizar aquele sonho. Foi algo muito difícil. Dentro de mim, eu senti um vazio tão grande e de verdade, pelo meu egoísmo, eu não queria perder outra coisa. Eu falei, cara, eu já perdi tanta coisa ficando tetraplégica, eu já perdi tanta coisa estando na cadeira de rodas. E não só na cadeira de rodas, mas sem equilíbrio de tronco, precisando de alguém para me ajudar o tempo todo. Eu falei, cara, é uma perda muito grande, eu não quero mais perder nada. E eu não queria mais não poder ser mãe. Minha primeira reação foi muito ruim. Eu até falei pro meu marido, pro nego, tipo, amor, não interessa. Tudo bem se eu morrer, eu quero ter um filho, não tem problema. E depois eu pensei, né? Caramba, o que adiantar eu ter um filho e morrer? Nada a ver. Mas a minha primeira reação foi: eu quero ter esse bebê a qualquer custo, custe o que custar, eu quero ter um bebê. Eu passei muito mal na minha gestação também, e isso é mais um risco. Então, eu tenho risco de trombose, eu tenho risco de passar muito mal e ter reações ruins, eu tenho risco de hiperemese, eu tenho risco de também
ter uma sepse por infecção urinária, eu tenho vários riscos, enfim. E aí eu pensei, caramba, o que Deus quer me falar sobre isso? Comecei a pensar em adoção e aí já veio mil coisas na minha cabeça. E se a criança for gerada com uma mulher que consome substâncias ruins, álcool, droga? E como é que é se a criança for maiorzinha? Os traumas que ela vai ter, tudo que ela já passou, como é que vai ser isso? Porque eu sou uma pessoa super centrada, então na minha gravidez eu não consumi cafeína, eu não consumi nada que eu não pudesse, enfim. E eu pensei, caramba, eu não tenho controle, pode ser que a criança venha com tudo isso, sabe? E eu não consigo lidar com isso. Foi a primeira coisa que eu pensei. Comecei a pensar em barriga de aluguel. Muito difícil, porque aqui no Brasil não é permitido. Se eu for para o exterior, ok, beleza, falei com algumas pessoas sobre isso. Mas é muito caro. Falei, nossa, e agora? Barriga solidária, que é o que pode no Brasil. Vou explicar para vocês a diferença. Barriga de aluguel você paga para a pessoa, é como se você estivesse pagando para alugar o útero da pessoa. E barriga solidária é como se a pessoa estivesse doando isso para você. Então, ela está fazendo isso para você como um ato de generosidade. Não um ato, não algo que você vai pagar para isso, sabe? Tô tentando me enquadrar aqui na tela para vocês. Não algo que você vai pagar para isso. Mas enfim, então eu pensei, poxa, barriga solidária, ok, se eu tivesse uma irmã, se eu tivesse alguém, aí minha mãe, Raquel e eu falei, não mãe, você tá louca, ela teve risco na minha gravidez e do meu irmão, ela não teve outro bebê, porque a gravidez dela foi de muito risco, então é impossível, não tinha alguém tão próximo assim. Pode ser uma amiga? Pode, mas a maioria das minhas amigas que faria isso são amigas que ainda não tiveram filho. E o ideal é que a pessoa já tenha um filho primeiro. Então eu falei, ai, vou descartar essa possibilidade. Depois eu pensei muito em barriga de aluguel, muito em fazer no exterior, em pagar isso, mas além de ser muito caro, parece que eu comecei a achar um pouco estranho. Não sei, parece que não fez mais sentido para mim pagar para isso. Eu não vejo nenhum problema, tá? Se você já pensou em fazer isso, ótimo, muito legal. Mas parece que ficou muito difícil na minha cabeça. Então eu descartei barriga de aluguel, barriga solidária. Pensei adoção no exterior. Ótimo, já fui para África, já fiz missão lá. Vai ser lindo eu com os meus pretinhos que eu amo. Coisa mais fofa. Aí eu simplesmente fui falar com o Lages e ele falou: não quero isso. Falei, então tá, né? Eu não coloquei nas mãos de Deus e eu falei assim para Deus, gente. Eu falei, Deus, eu não consigo mais decidir isso sozinha. Então você faz o seguinte: fecha as portas do que não for para ser e abre as portas do que for o certo na nossa vida. Quando eu falei com meu marido e ele falou não quero ir na África, não quero isso. Enfim, quando ele falou isso, eu falei, tá, então é porque não é para ser. Mais uma porta fechada. Ao invés de eu ficar frustrada, eu agradeci a Deus. Eu falei, muito obrigada, meu Deus. Você me fez exatamente como eu te pedi. Fechou uma porta. Então, a gente já tinha porta fechada da barriga de aluguel, da barriga solidária e da adoção no exterior. O que sobrava pra gente? Eu engravidar e a adoção aqui no Brasil. Beleza. Quanto a eu engravidar, eu comecei a falar com vários médicos, até que a gente fez todo um protocolo de segurança, todos os exames e o médico me liberou para engravidar com muita supervisão e eu sabendo que vai ser uma gravidez de muito risco. Então, durante a gravidez, eu vou ter que estar aqui sabendo que eu posso ser internada, sabendo que eu vou ter que cuidar muito direitinho, que eu não vou poder viajar, não vou poder fazer nada. Vai ser tipo assim, uma gravidez que eu vou ter que ter um cuidado gigante. Mas tudo bem. E sobrou a questão da adoção aqui no Brasil.
Antes de eu decidir se eu ia engravidar de novo, se eu não ia engravidar, um dia eu pensei uma coisa, que é isso que eu mais queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Esse vídeo que é uma conversa de amiga mesmo. Eu pensei numa coisa que mudou muita coisa para mim. Eu estava conversando com uma amiga e ela me falou assim: Raquel, você já parou para pensar que às vezes aquela pessoa que Deus quer colocar na nossa vida, aquela alma, eu vou separar um pouco assim o físico do espiritual. Então vamos falar em alma, vou dar esse nome, tudo bem? Então aquela alma que Deus quer que conviva comigo, Ele já escolheu, já está nas mãos dele. Então se aquela alma, se aquele espírito, se aquele ser tiver traumas, tiver algum problema, tiver algo que eu não posso controlar, e for aquele espírito, aquele ser que Deus quer que seja o meu filho, como seria para mim? Eu pensei, gente, tá tudo bem. Eu confio em Deus e se for aquele ser que Ele quer que conviva comigo, tá tudo bem. E aí simplesmente eu comecei a pensar que para mim o espiritual é muito maior que o físico. E se o espiritual é muito maior, e se eu coloquei nas mãos de Deus, e se Deus ouviu minhas orações e Ele até fechou os caminhos que não são para ser, por que eu tenho medo de simplesmente viver e as coisas acontecerem como são para acontecer? E simplesmente esse medo sumiu. Esse medo de não conseguir controlar sumiu. Tudo bem, e se a criança vier com traumas? Mas se for para eu conviver com essa criança com traumas, quem sou eu para não querer viver isso? Eu que já vivi tantos desafios na minha vida, eu que já tive uma depressão, já tive um burnout, eu que já fiquei tetraplégica, já perdi meu pai, eu que já vivi tantas coisas tão complicadas, já perdi um bebê. Eu acho que Deus me preparou para conseguir viver o que eu tenho que viver. E aí, quando eu pensei nisso e tudo fez sentido, eu agradeci muito a Deus e eu falei, obrigada por me trazer até aqui. Porque talvez, racionalmente, eu teria ficado no medo de adotar e não teria vivido essa experiência. E olha como as coisas são engraçadas, porque quando eu era criança, eu sempre quis adotar. Eu achava a coisa mais linda do mundo. E aí a gente vai virando adulto e a gente vai colocando um monte de empecilho na nossa cabeça, a gente vai pensando que aquilo pode ser muito difícil e que a gente pode não dar conta. E simplesmente quando a gente tira essas barreiras, tira esses medos, tira essa mentalidade, a gente volta para nossa essência. E a minha essência é essa. A minha essência é a de doação. E eu penso como hoje em dia na sociedade, né, a gente acha que servir, se doar e viver o que a gente tem que viver, a gente está sendo trouxa. Já parou para pensar nisso? Você quer que tudo venha de mão beijada para você. E eu parei e disse, é isso, vamos adotar. Eu e Lázaro entramos na fila da adoção e a gente ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, assim, tão realizados, que parece que saiu um peso das minhas costas, que parece que Deus me conduziu exatamente assim para eu chegar onde eu tinha que chegar, que esse é o meu papel, esse é o lugar que eu tenho que estar. E ao mesmo tempo a gente decidiu também que eu vou tentar engravidar. E aí eu até fui numa médica de fertilização e ela falou, olha a sua idade, eu tenho 38, tá gente? Olha a sua idade, talvez você tenha que congelar já o embrião e deixar tudo prontinho e tal. E aí eu pensei, caramba, mas que legal, eu concordo com ela. Mas mais uma vez está nas mãos de Deus e eu tô bem se eu não conseguir engravidar.
tá tudo certo. Deus já foi tão generoso comigo que Ele me permitiu sentir o que é ter um bebê dentro de mim e sentir um amor de mãe. E depois que a gente é mãe uma vez, você vai ser mãe para sempre. Eu sei que meu anjinho tá no céu e eu sinto um amor muito grande. E eu senti dentro de mim o que é gerar uma vida. Então, se eu não puder sentir isso de novo, tá tudo bem. E se for para eu sentir isso de novo, que venha, eu recebo e tá tudo certo. E eu simplesmente entendi que esses 6 meses a 1 ano que eu tive que fazer o tratamento de trombose e pensar se eu ia ser mãe ou não, me fez dar uma pausa na minha vida e colocar o mais importante em primeiro lugar. Às vezes a nossa vida ela vai se encaminhando e a gente não nota que, na verdade, a gente está perdendo a nossa essência. Quem realmente é você? O que você realmente quer? Quais são as coisas que fazem sentido na sua vida? A espiritualidade, ela é algo muito importante, porque eu não estou falando de religião, tá? É você acreditar que existe algo maior. Porque eu acho que ela é um caminho para a gente se conectar com quem a gente realmente é. E toda vez que eu me sinto mais perto de Deus, eu me sinto mais perto da minha essência mesmo, do que tem de Deus dentro de mim. E se a gente é a imagem e semelhança de Deus, você já parou para pensar que dentro de você tem algo que é divino, que é de Deus? Vamos chamar isso do nosso lado bom, para ficar mais fácil? Existe um lado bom, de bondade genuína dentro de você. E quando você consegue se conectar com o seu lado bom, quando você consegue que o seu pensamento esteja totalmente conectado com o seu lado bom, aí parece que as coisas acontecem exatamente como são para acontecer. E aí parece que as coisas acontecem de uma forma mágica na nossa vida. Porque a gente pode enxergar o mundo do lado comum, do nosso lado ruim, do nosso lado banal, ou a gente pode enxergar o mundo a partir do nosso lado bom, da nossa bondade genuína de Deus em nós. E como você escolhe enxergar a sua vida? Quando eu entendi que eu escolho realmente colocar nas mãos de Deus e realmente viver a maternidade real, sem as ilusões, sem aquela família de propaganda de margarina dos anos 90, sem ser aquela família perfeita, mas a família real que Deus tem para mim e que com ela eu vou aprender tantas coisas. Quando eu escolho olhar para o lado e entender que a pessoa que está do meu lado, a pessoa que me faz passar por tantas dificuldades, ela também me faz crescer. E será que eu estou olhando essa pessoa só com o lado ruim dela, ou será que eu consigo ver as qualidades que ela tem? Será que eu consigo entender que o contexto que eu estou inserida, ele é importante para o meu crescimento espiritual? E que cabe a mim entender qual é o meu papel ali dentro e como eu posso aprender, viver e evoluir? Não entenda que eu tô te falando para ficar parado, muito pelo contrário. O comodismo não leva a gente a crescer. Mas entenda que às vezes a gente não consegue olhar o lado bom das coisas. A gente não consegue enxergar que as dificuldades e os nãos da vida, por exemplo, o não para minha maternidade, para eu gerar um filho, ele me fez ser uma mãe muito melhor. Porque hoje, como vierem meus filhos, eu estou preparada para isso. Eu não estou romantizando, eu não espero que eles sejam o que eu desejo. Eu espero que eles sejam o que eles realmente são e que eu possa ser instrumento de Deus na vida deles.
Então, não vamos romantizar as coisas, mas não vamos também olhar só para o que está ruim e vamos tentar olhar para esse lado bom e conectar as nossas expectativas à realidade. E entender também que a gente não tem controle sobre tudo. E entender também que quem está do nosso lado, ele é alguém que pode nos ajudar a crescer. Uma dica que eu te dou, se você acha que espiritualidade é importante e se é uma coisa que você quer trabalhar esse ano, é para você se enxergar com mais amor e para você tentar trazer a sua essência para a sua vida. Pega um papel e anota quem realmente você é. O que você quer mostrar para os outros. Eu vou fazer uma pergunta aqui que é até um pouco chocante, mas ela é valiosa. Se você morresse hoje, como você gostaria de ser lembrado? Você gostaria que tivesse escrito o que no seu túmulo? E trabalhe para que isso aconteça. Se você quer ser lembrado como uma boa mãe, como uma pessoa que contribuiu para alguma coisa no mundo, na sociedade, quais são os seus reais valores? E depois que você entender isso e conseguir colocar em prática e conseguir fazer algumas reflexões, eu contei a minha, porque às vezes ela pode ser útil para você, você vai conseguir se conectar mais com Deus, com a espiritualidade, com algo maior que você. E aí as coisas vão fluindo. Quando as coisas estão fluindo, provavelmente você está no caminho certo. Obrigada por ficar aqui comigo, por ouvir minha história. Acredito muito que essas reflexões são muito poderosas e a gente compartilhar o que a gente vive, que às vezes a gente sente vergonha ou se sente tão, vamos dizer assim, vulneráveis, né? Mas eu acredito que é a maior forma da gente conversar e tentar mudar um pouco a nossa visão. Então eu compartilhei isso com muito amor. Espero que tenha sido valioso. Me conta aqui nos comentários se histórias como essa de vida, se isso te fez crescer, te fez refletir e se valeu a pena ouvir esse vídeo, tá bom? Até o próximo. Um beijo grande. Fiquem com Deus.